Processo de luto. Entendendo as etapas e enfrentando a dor. Enfrentar o luto é uma das experiências mais desafiadoras da vida. Este guia completo te ajudará a entender as etapas do luto, como lidar com a dor e encontrar apoio durante esse processo. A perda é inevitável na vida. Seja de um ente querido, um emprego, um animal de estimação ou mesmo o fim de um relacionamento, o luto é a jornada emocional que percorremos para processar e seguir adiante. É um caminho cheio de curvas, com momentos de tristeza profunda, raiva, angústia e, eventualmente, aceitação. Neste áudio, vamos mergulhar no processo do luto, entendendo suas diferentes etapas, como identificá-las, e principalmente, como lidar com a dor que acompanha a perda. O que é o luto? O luto é a reação natural a uma perda significativa. É um processo complexo que envolve uma série de emoções, pensamentos e mudanças comportamentais. Ele nos permite gradualmente nos desapegar daquilo que perdemos e nos adaptar à nova realidade. Embora seja frequentemente associado à morte de um ente querido, o luto pode surgir diante de qualquer tipo de perda, como término de relacionamento, morte de um animal de estimação, mudança de cidade, perda de um emprego, diagnóstico de uma doença grave. A duração e a intensidade do luto variam de pessoa para pessoa. Alguns fatores que podem influenciar esse processo incluem a natureza da perda, perda de um cônjuge, filho, amigo, o histórico pessoal de perdas anteriores, o suporte emocional recebido, a personalidade do indivíduo, as fases do luto. O modelo mais conhecido para entender o luto foi proposto pela psiquiatra Elizabeth Kubler-Ross, baseado em seu trabalho com pacientes terminais. Esse modelo apresenta 5 fases distintas. Negação. A negação é um mecanismo de defesa natural que surge imediatamente após a perda. É como se disséssemos para nós mesmos, isso não pode estar acontecendo. É uma forma de amortecer o impacto inicial da dor, nos dando tempo para começar a processar a situação. Raiva. Quando a negação começa a ceder, a raiva pode surgir. É comum nos sentirmos irritados, revoltados e questionarmos o porquê da perda. Essa raiva pode ser direcionada a nós mesmos, à pessoa que faleceu, a Deus ou ao destino. Barganha. Nessa fase, tentamos negociar a perda. Fazemos promessas ou pactos imaginários, buscando de alguma forma reverter a situação. Se eu tivesse feito X, Y não teria acontecido. É uma tentativa desesperada de controlar o incontrolável. Depressão. A depressão é a fase mais profunda do luto, caracterizada por profunda tristeza, desânimo, falta de energia e perda de interesse pelas atividades cotidianas. É normal sentir um vazio emocional e se isolar do convívio social. A aceitação. A aceitação não significa esquecer a perda ou fingir que nada aconteceu. É a fase em que gradualmente aprendemos a conviver com a ausência e a dor se torna suportável. Aceitamos a nova realidade e começamos a seguir em frente, carregando a memória da pessoa ou situação perdida. Importante ressaltar, é crucial entender que essas fases não necessariamente ocorrem de forma linear. É comum vivenciarmos sentimentos contraditórios e revisitá-las ao longo do processo. Sinais de luto complicado. O luto é uma experiência universal, mas para algumas pessoas, a dor pode se tornar incapacitante. É importante ficar atento a alguns sinais que podem indicar um luto complicado, que requer acompanhamento profissional. Sintomas depressivos persistentes, tristeza profunda, alterações no sono e apetite, perda de interesse, ansiedade intensa e ataques de pânico, sentimentos de culpa e autopunição, pensamentos suicidas, dificuldade em retomar as atividades rotineiras, isolamento social prolongado. Se você se identifica com alguns desses sinais, não hesite em buscar a ajuda de um psicólogo ou terapeuta especializado em luto. Como lidar com o luto? Existem algumas atitudes que podem te ajudar a enfrentar o luto de forma saudável. Permita-se sentir a dor. Não tente reprimir suas emoções. Chorar, gritar, se permitir a tristeza é fundamental para o processo de cura.
Converse sobre a perda. Falar sobre a pessoa ou situação perdida com amigos, familiares ou um terapeuta pode ser um importante ponto de apoio. Cuide de si mesmo. Priorize o sono, a alimentação saudável e a atividade física. Essas práticas vão te dar mais energia e resiliência para enfrentar a dor. Mantenha a rotina na medida do possível. Voltar às atividades cotidianas, como trabalho e estudos, pode te dar uma sensação de normalidade e controle. Aceite o apoio de amigos e familiares. Permita que as pessoas te consolem e ofereçam ajuda. Não tenha medo de pedir socorro quando precisar. Procure atividades que te tragam conforto. Praticar hobbies, ouvir música, estar em contato com a natureza, atividades religiosas ou espirituais podem ser fontes de alívio e bem-estar. Junte-se a um grupo de apoio. Estar perto de pessoas que estão passando por uma situação similar pode ser reconfortante e motivador. Como ajudar alguém em luto? Se você conhece alguém que está passando por um luto, saiba que a sua presença e apoio podem fazer toda a diferença. Aqui estão algumas dicas de como ajudar. Esteja presente. Às vezes, o melhor que podemos fazer é simplesmente estar lá para a pessoa, sem pressioná-la a falar ou se comportar de determinada forma. Ofereça ajuda prática. Ajude com tarefas domésticas, afazeres burocráticos ou o cuidado de crianças. Ouça com atenção. Deixe que a pessoa desabafe e fale sobre a perda sem interrupções. Evite frases clichês. Frases como "pelo menos ele está em um lugar melhor" ou "o tempo cura tudo" podem soar insensíveis e minimizar a dor da pessoa. Seja paciente. O luto é um processo lento e individual. Respeite o tempo e o ritmo da pessoa enlutada. O luto é uma jornada emocional complexa e dolorosa, mas é importante lembrar que ele não dura para sempre. Com o tempo, a dor se torna mais suportável e conseguimos seguir em frente, carregando a memória daquilo que perdemos. Se você está passando por um luto, não hesite em buscar ajuda profissional. Não tenha medo de pedir apoio e permita-se sentir a dor. O luto é um processo natural, e com o tempo e o suporte adequado, você conseguirá superar essa perda. Perguntas frequentes. Pergunta 1. É normal sentir raiva durante o luto? Sim, a raiva é uma emoção comum durante o luto. É importante expressá-la de forma saudável, conversando com alguém de confiança ou praticando atividades físicas. Pergunta 2. Quanto tempo dura o luto? Não existe um tempo definido para o luto. A duração varia de pessoa para pessoa e depende da natureza da perda e do histórico emocional. Pergunta 3. Como saber se o meu luto é complicado? Se a tristeza profunda, a falta de interesse pelas atividades cotidianas e a dificuldade de seguir em frente persistem por um longo período, é importante buscar ajuda profissional para descartar a possibilidade de um luto complicado. Pergunta 4. Preciso ficar em casa o tempo todo durante o luto? Não necessariamente. Manter a rotina na medida do possível pode ser terapêutico. Saia de casa, encontre-se com amigos e familiares, e retome as atividades que te dão prazer. Pergunta 5. O luto pode me deixar doente? O estresse emocional do luto pode afetar a saúde física. Por isso, é importante cuidar de si mesmo, priorizando o sono, a alimentação saudável e a atividade física. Chegamos ao final do áudio Processo de Luto. Entendendo as etapas e enfrentando a dor. Gostou deste conteúdo? Compartilhe com alguém que precisa de apoio nesse momento.